Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje é o nosso segundo estudo sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que na sexta-feira passada Deus tenha abençoado a sua vida, que Deus tenha falado no seu coração. E esse é um assunto que realmente eu gosto, irmãos. Eu gosto, estudo sobre a cruz de Cristo e eu acho que nos dias de hoje é um assunto importantíssimo para todo cristão se aprofundar um pouco mais nesse assunto que é a cruz do nosso Senhor Jesus. Antes de começar o nosso estudo, eu queria pedir para que você comunicasse algum parente, um amigo, ou abrisse uma sala aquela salinha, né, que você abre no Facebook, para que esse estudo alcance mais pessoas, possa abençoar ainda mais pessoas. Então, nós vamos assistir um vídeo agora, que vai ser relacionado com o assunto que nós vamos tratar nessa noite, e depois a gente volta, assim, dando início ao nosso estudo. Deus abençoe, irmãos, até daqui a pouco. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir e, onde se fizer necessário, isto é discipular. Isto é igreja. Oi, irmãos, voltamos. Como de costume, assim como eu fiz no primeiro, expliquei no primeiro estudo, o assunto será sempre o mesmo, né? A cruz, embora a gente sempre vai escolher um texto base ou um pequeno trecho da Bíblia para que que o nosso estudo, né, tenha uma base, tenha um norte. E o estudo dessa noite, na verdade, ele era uma pregação que eu ministrei aqui na Igreja Batista de Jardim São Jorge, e essa mensagem encaixa certinho em nosso estudo. Eu dei uma incorporada nela para que a gente entre em mais detalhes, né? Que a pregação é diferente. Então, o texto será aqui em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Então, se você tiver com a sua Bíblia, eu oriento a você a abrir a sua Bíblia, a ter uma caneta para você fazer anotações. Tenha o costume, irmãos, a minha Bíblia, eu não sei se vai dar para você ver, mas a minha Bíblia, ela é toda riscada, toda anotada, porque ela facilita, quando nós fazemos isso, facilita com que a gente aprenda ou anote algo para a gente, né? Quando a gente voltar no texto, você vai poder lembrar aquilo que você estudou.
Então, sempre tenha uma caneta, quando você for estudar a Bíblia, sempre faça anotações. Não é pecado, não, irmãos, você riscar a Bíblia, pode riscar, viu? Pode fazer anotações aí, que não é pecado, não. Então, eu vou ler em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, que diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Eu vou pedir só para abaixar um pouquinho o som do meu microfone, que está dando um pouco de microfonia. Mas vamos lá, irmãos. Versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, através desse estudo, desse passeio pela Palavra de Deus, ó Deus, Pai. Deus, abre o nosso coração, abra a nossa mente, ó Pai, que venhamos a aprender do Senhor nessa noite, ó Pai. Eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, que eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a Ti, ó Pai. Ó Deus, perdoe a minha limitação e eu peço a Tua graça nesse momento, ó Deus. Que todos aqueles que estão acompanhando nessa hora venham aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou usar o mesmo tema que foi da pregação, que é convivendo com a cruz. Convivendo com a cruz. Você já foi obrigado a conviver com algo? Um exemplo, hoje a gente, está sendo obrigado a conviver com a família, porque a gente está numa quarentena e automaticamente a gente está convivendo, entre famílias. E se a sua família é grande como a minha, eu, minha esposa e mais 4 filhos, e a gente está convivendo aqui, está em quarentena, estamos em casa e estamos sendo, está sendo obrigado, a gente está sendo obrigado a conviver uns com os outros. E nem sempre é fácil, conviver. Sempre tem lá alguma coisinha, Mas a gente está aprendendo a conviver, a conviver com essa pandemia, com o fato de você não poder sair de casa ou ser bem limitado quando você sai de casa. E quando nós pensamos sobre a cruz, a gente pensa, olhando para a palavra de Deus, a gente vê que Jesus, ele conviveu com a cruz. E ele também nos ensina a também aprender a conviver
com a cruz. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado, né? Quando, vamos supor, você trabalha com alguém ou no seu ambiente de trabalho está um pouco tumultuado e você fala, né? Tem aquela frase, está difícil a convivência aqui. Talvez, né, você já tenha assistido um filme de Velho Oeste e tem, né, aquela famosa frase, né, onde dois homens, né, marcam um duelo e quando eles marcam aquele duelo, um fala para o outro, né, esse mundo é pequeno demais para nós dois. Tudo isso está envolvendo a convivência. E Jesus nos ensina e nós devemos buscar isso também, a conviver com a cruz. A cruz, nos últimos tempos, nos últimos anos, ela vem sendo diminuída. A cruz não é algo para ser adorado ou mistificado, como eu disse na aula passada. Não é algo que, agora eu vou pedir algo para a cruz, né? A Santa Cruz. Não é isso que eu falo, irmãos. O que eu falo, e na verdade, o grande propósito desses estudos, é nós valorizarmos um pouco mais a cruz, o que ela representa para o cristianismo, o que ela representa para nós. A cruz não é algo para ser adorado e mistificado, a cruz é algo para ser vivido. Nós devemos viver a cada dia com a cruz, ou conviver, cada dia, cada segundo, cada momento, devemos conviver com a cruz. Hoje, nós vemos, né, as pessoas tatuando a cruz no seu corpo, às vezes usam um pingente no pescoço, ou como eu, tenho uma cruz na sala da minha casa, só que isso, irmãos, nada isso se torna nada se a cruz não estiver em nosso coração, se a cruz não estiver em nossa vida. De nada adianta, não adianta nada eu ter uma cruz na sala da minha casa, não adianta nada eu carregar a cruz no meu pescoço ou tatuado no meu corpo. A cruz tem que estar no meu coração, a cruz tem que estar na nossa vida. O nosso relacionamento com a cruz vai definir como caminhamos com Jesus. Isso é importante, irmãos. A maneira como nós convivemos com a cruz, a maneira como você convive com a cruz, vai ser determinante para mostrar como é a sua caminhada com Jesus, como é a minha caminhada com Jesus. Jesus, nesse episódio que nós lemos, vai ensinar grandes verdades aos discípulos, principalmente a Pedro, que é o grande envolvido aqui nesse texto. Mas o que eu queria deixar claro para os irmãos é o que vai nortear o nosso estudo dessa noite, é que quem caminha com Jesus é obrigado a conviver com a cruz. Eu vou repetir, está aqui no slide do lado, mas eu vou repetir para vocês. Quem caminha com Jesus é obrigado a conviver com a cruz. Não tem como fugir, irmãos. A cruz, ela faz parte da vida do cristão. E eu separei algumas lições desse texto. Isso é importante para o nosso estudo. Nós sabermos, né, dividir aqui os versículos. E eu fiz uma divisão e eu quero passar esse pensamento para vocês, amados. Que nem um exemplo, no versículo 21 e 22 que nós lemos, Jesus vai ensinar algo para o apóstolo Pedro. Olha o que diz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse
no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pegando esse trecho da palavra de Deus, com o tema que é convivendo com a cruz, esse subtítulo que eu tiro desses versículos, desses 2 versículos que nós lemos, é que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos que quem convive com a cruz, quem aprendeu a conviver com a cruz, sabe que não pode negar a cruz, que não a pode negar. E isso Jesus faz questão de mostrar para o apóstolo Pedro e para os outros discípulos, a questão de que, se você percebe, Jesus está falando da sua morte aqui. Jesus fala, no versículo 21, que era necessário que ele fosse para onde? Para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele explica aqui o que ia acontecer com ele lá. Que ia sofrer, ia morrer. Ele até cita que também ia ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está querendo mostrar que a cruz fazia parte da sua vida. E ele não podia negar aquilo que estava para acontecer. Ele não podia negar que a cruz fazia parte da sua rota de vida, da sua rota da sua caminhada. A cruz, em um certo momento, faria parte da vida de Jesus. Esse texto, aonde Pedro toma uma bronca de Jesus, vem logo depois, aonde Pedro tem um momento legal com Jesus. Olha que coisa, Como a palavra de Deus, ela não esconde os erros e os pecados daqueles que são exemplos, para nós, como o apóstolo Pedro, é um exemplo de homem de Deus, mas que também teve os seus altos, os seus baixos, que também teve... A gente pega aqui esse pequeno trecho que nós lemos e os versículos que antecedem ele, vai mostrar um Pedro se destacando dos outros discípulos positivamente, recebendo um elogio do Senhor Jesus. Tudo isso nos mostra, irmãos, que Pedro era um homem comum como nós, que também tinha as suas limitações, que também tinha suas dificuldades. No versículo, no texto que antecede o texto que nós lemos, Pedro vai ter aquela revelação de Deus que diz, Jesus pergunta quem ele é, o que as pessoas estão dizendo sobre ele. Aí Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos ficam ali maravilhados, até mesmo Jesus se alegra de ver Pedro dizendo aquilo, e aí diz: olha, Pedro, não foi carne, não foi sangue que revelou isso para você, mas você recebeu isso do meu Pai, do próprio Deus. Pedro tem um momento legal ali com Jesus. Só que o que chama atenção, que Pedro recebe a revelação que Jesus é o Cristo. Pedro fala, toma a palavra, fala. Jesus afirma que aquilo que Pedro estava dizendo era verdade revelada do próprio Deus. Mas o que chama atenção é o que está aqui no versículo 20. Mateus 16, versículo 20. Depois de tudo isso que Pedro viveu com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim, olha para Pedro e os discípulos, Se a gente percebe, o versículo está no plural aqui. Jesus vai dizer a eles, então advertiu. O que é advertir? Jesus deu uma ordem a eles. Disse a eles, olha, então advertiu os seus discípulos.
que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Se você é um amante da palavra de Deus, talvez você, como eu, você tenha pensado, puxa, Pedro tem uma revelação ali que Jesus é o Cristo. Jesus se alegra e fala que foi Deus que mostrou isso para Pedro, que revelou isso para Pedro. Mas o assunto termina no versículo 20 aqui, com uma advertência de Jesus dizendo: eu não quero que vocês contem isso para ninguém. É um pouco estranho, não é? Você não acha estranho? Puxa, uma revelação como essa que eles estavam ali diante do Cristo, do Messias, e o próprio Jesus, em vez de falar, agora vocês vão, né? O normal, como a gente pensa, é o que? Agora vocês vão e conte para todo mundo que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias. Mas não foi isso que Cristo fez. Jesus os advertiu, como está aqui no versículo 20, não conte isso a ninguém. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele era o Cristo? Que os discípulos contassem isso? Mas o que dá para perceber é que, a partir do momento que os discípulos recebem essa revelação, recebem essa certeza, de que o próprio Cristo estava ali diante deles, a Bíblia diz que Jesus muda o discurso com os discípulos. Jesus começa, a partir desse momento, amados, Jesus começa a ser mais claro com relação àquilo que ia acontecer a ele. No próprio versículo 21, na minha Bíblia, que é a NVI, diz que desde aquele momento, de que momento? Desde o momento em que Pedro, movido pelo Espírito Santo, recebendo de Deus, naquele momento em que Pedro fala que ele é o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Messias, Jesus fala que desde aquele momento, no versículo 21, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, e aqui ele vai dizer coisas relacionadas com a sua morte. Desde o momento em que eles recebem a revelação, Jesus começa a falar mais sobre a sua morte, mais claramente sobre o que ia acontecer com ele. Aí eu entendo, e você tem a liberdade de comentar aí embaixo, você que está acompanhando, pode comentar algo, acrescentar algo, perguntar algo, ou corrigir algo, você tem a liberdade para isso. Pode teclar aí. Mas no meu entendimento, amados, quando Jesus fala, olha, tudo bem, vocês sabem com quem vocês estão andando, vocês sabem com quem vocês estão caminhando, mas eu quero que vocês saibam, quero que vocês entendam para onde eu estou indo. Se a gente lembrar, irmãos, Jesus não disse para nenhum dos discípulos, Jesus apenas olhava para eles e dizia: segue-me. Segue para onde? Jesus olhou, nós temos no mínimo aqui 5 apóstolos que Jesus olhou e disse: segue-me. Temos os 4 pescadores que diz que abandonaram tudo e até as redes que estavam ali seguiram Jesus. E temos o caso de Mateus, que também largou ali na alfândega a sua coletoria, sua banca de colher impostos e começou a seguir Jesus. Mas seguir para onde? Então, no meu entendimento aqui, eles sabiam quem Jesus era, mas ainda não sabia para onde Jesus estava indo. Eles ainda não tinham em mente que Jesus estava caminhando para a cruz, que Jesus estava indo
em direção à cruz. E eles, antes deles espalharem a notícia, as boas novas, que Jesus era o Messias, eles tinham que conhecer para onde Jesus estava indo. E isso é para nós também, irmãos. Esse texto aqui, no tempo do Novo Testamento, nós estamos há 6 meses da crucificação. Aproximadamente em 6 meses, depois que Jesus disse essas palavras, aproximadamente 6 meses depois, Jesus estaria lá em Jerusalém, como ele disse aqui, estaria sofrendo tudo aquilo que nós vimos na última aula. Todos aqueles sofrimentos que Jesus passou ali. E Jesus queria, e Ele quer para nós hoje também, que nós, além de saber quem Jesus é, nós também devemos saber para onde Jesus foi e para onde Jesus também nos pede para ir. Não existe, amados, não existe um cristianismo sem cruz. Não existe. Jesus, a partir daquele momento que todos os discípulos entenderam quem era que estava ali com eles, Jesus começou a falar mais claramente a respeito da cruz. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, agora eu quero que vocês entendam o propósito pelo qual eu estou aqui e o propósito pelo qual eu também chamei vocês. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós chegamos a essa conclusão, amados: não há um cristianismo sem cruz. Não há um cristianismo sem cruz. E isso Jesus está nos ensinando, que a cruz faz parte da nossa caminhada. E enquanto nós estamos caminhando aqui, nós temos, amados, que conviver com a cruz. Conviver com a cruz. A cruz faz parte da nossa vida. A cruz faz parte da sua vida, da sua caminhada como cristão. Cristo estava ensinando aos seus discípulos exatamente isso. E ensina a nós também. Nada mudou, irmãos, com relação a isso. O Evangelho é o mesmo. O Cristo é o mesmo. A cruz que nós devemos carregar ainda é a mesma. Não mudou. Não existe uma pregação que omite a cruz. Fuja dessas pregações, amados. Fuja dessas pregações. O verdadeiro cristão, aquele que verdadeiramente segue Jesus, ele vai caminhar e conviver com a cruz. Jesus, a gente percebe que Jesus esperou aquele momento. Jesus usa aquele momento de fé, aquele momento aonde os discípulos estavam felizes, por ter recebido aquela revelação. Jesus aproveita esse momento para falar para eles assim: olha, vocês estão felizes, mas a partir desse momento eu quero falar de algo diferente com vocês. Eu quero falar sobre a cruz, sobre o que vai acontecer comigo lá em Jerusalém. Eu estou indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou sofrer e vou morrer, e vou ser pendurado numa cruz. Os seguidores de Jesus, isso inclui nós também, precisavam aprender que antes de começar a falar da pessoa de Jesus, para as pessoas de Jesus, antes de você sair pregando o Evangelho, falando para as pessoas a respeito do Jesus, eles precisavam saber, e nós também precisamos saber, que tudo relacionado com o grande propósito de Jesus, que é a cruz. Antes de falar do Jesus está dizendo isso para eles: antes de vocês falarem de mim como Messias, vocês têm que entender, vocês têm que me ver e entender
que eu vou para a cruz. Talvez tenha dado uma embaralhada na mente de Pedro. Por isso que Pedro toma essa atitude que ele tomou. Talvez Jesus falando, olha, ele acabou de receber uma revelação que Cristo é o Messias, e agora esse Jesus, esse Messias, está falando em cruz, está falando em sofrer em Jerusalém. E era justamente isso que Jesus tinha para ensinar a eles. Era como se Jesus estivesse falando assim, olha, eu sou o Messias, eu sou o primeiro, e eu sou o primeiro que vai carregar a cruz, e vocês têm que vir após mim, também carregando a sua cruz. Pedro, a impressão que dá é que Pedro não entendeu muito bem o que Jesus estava querendo dizer. No versículo 22 de Mateus capítulo 16, no versículo 22, Pedro vai dizer assim: então Pedro, chamando-o à parte, Pedro tirou Jesus do meio dos outros e começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Olha a ousadia de Pedro, irmãos. Como podemos ver muitas pregações de hoje que omitem a cruz, que não falam da cruz. Podemos ver muitos pensadores cristãos que têm o mesmo pensamento do apóstolo Pedro. Você sabe o que o apóstolo Pedro estava querendo dizer aqui, irmãos, para Jesus? Era como se o apóstolo Pedro estivesse falando assim: mestre, esquece esse negócio de cruz, não fala mais esse negócio de cruz, isso não vai acontecer com você. Pedro chama Jesus para dizer isso. Na mente de Pedro, amados, não entrava um Messias crucificado. Na mente de Pedro, Messias e cruz era algo totalmente oposto, diferente. Jamais ele não conseguiu entender naquela hora que o Messias e a cruz iam se unir em Jerusalém. E o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, morreria naquela cruz. Pedro ficou estarrecido com aquilo. Chamou Jesus à parte para dizer: não, Senhor, esquece esse negócio de cruz. E hoje em dia também é assim, amados. Hoje em dia, somente nós pastores, quando nós somos omissos com relação a falar sobre a cruz, a dizer que o Evangelho não é somente rosas, é espinho também. Tem muitas pessoas, muito líderes, que têm medo e não falam da cruz. Não falam, algumas igrejas é até compreensível, porque pregam um Evangelho onde você pode receber qualquer coisa da parte de Jesus, que você não vai sofrer, que você é só alegria nesse mundo, se você tiver fé você vai ter tudo, e não é isso que a Bíblia nos diz. O próprio Mestre está ensinando aqui os discípulos que quem caminha com Ele, que quem serve a Ele, também tem que conviver com a cruz. Um grande homem de Deus, um pastor que eu gosto muito, um dia eu queria ter o prazer de conhecê-lo. Ele chama Leandro Peixoto, ele é pastor da 2ª Igreja Batista de Goiânia. E eu acompanho ele no Face, eu vejo as pregações dele, e ele falou algo uma vez que tocou no meu coração. Falando a respeito da cruz, ele disse assim: a cruz existe porque Deus precisava de um caminho para salvar o pecador. A cruz existe porque Deus precisava de um caminho para salvar o pecador. Se Deus fez da cruz algo tão importante, que foi lá que Cristo morreu por nós, por que Ele tiraria o nosso privilégio
de como nosso Senhor Jesus carregou a sua cruz, nós também não venhamos a carregar a cruz. A cruz faz parte da nossa vida. Nos próximos estudos, nós vamos aprender a cruz, a história da cruz, a nossa história com a cruz. Vai ser muito legal, irmãos. Eu não vou aqui adiantar para vocês, nós estamos aqui falando hoje sobre convivendo com a cruz. Mas não perca os próximos estudos, irmãos. E que você vai ver a importância da cruz na nossa vida. A importância que é para nós, discípulos de Jesus, conviver com a cruz. Quando nós olhamos para a cruz fez de Deus justo, um ser, uma pessoa justa e misericordiosa. Fez de Deus justo porque puniu o pecado. Puniu o pecado em Jesus. Alguém tinha que pagar pelo pecado. Alguém tinha que morrer por causa do pecado. E Deus tinha que cumprir a sua justiça. E nós receberíamos isso. Nós receberíamos a justiça de Deus. E se Deus cumprisse a sua justiça em nossa vida, não sobraria um homem sequer na terra. Como o próprio livro de Romanos diz, que não há um justo, nem um sequer. Então alguém teria que assumir o nosso lugar. Alguém teria que cumprir a justiça de Deus, morrendo separado de Deus. E Deus foi justo ao lançar sobre Jesus toda a sua ira, mas também foi misericordioso, porque através desse ato, Ele pode nos perdoar. Por isso que a cruz é tão importante para a vida do cristão. A cruz tem que estar todos os dias, irmãos, presente em nossa vida. Eles precisavam aprender, os discípulos precisavam aprender isso. E nós também precisamos aprender. E é difícil. Nós percebemos aqui nas palavras de Pedro, que Pedro se incomodou quando Cristo falou a respeito da cruz, falou a respeito de ir a Jerusalém e morrer numa cruz. Pedro se incomodou profundamente com isso. E muitas pessoas também se incomodam com isso. Mas que história é essa de cruz? Ninguém me falou sobre cruz. Por isso que eu peço para você, amado, quando você for falar de Jesus, pregue sobre um Cristo crucificado. Fale sobre um Jesus crucificado. Fale sobre um Jesus que morreu numa cruz e que também espera que nós também morramos todos os dias, que nós venhamos a estar crucificado com Ele. Pedro, a princípio aqui, a gente percebe que ele não entendeu, quando ele chamou Jesus de lado no versículo 22, dizendo: Mestre, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Não cabe a cruz com a sua vida. Pedro, muito tempo depois, aprendeu isso. E olha que interessante. Queria te convidar a ir lá em Atos capítulo 2. Olha como Pedro aprendeu, irmãos. Atos capítulo 2. Vamos aqui no primeiro sermão, na primeira pregação de Pedro. Pedro, eles recebem o Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo, tem aquela festa, aqui no dia de Pentecoste, e Pedro, tomando a palavra, ele vai fazer o seu primeiro sermão, e no capítulo 2 de Atos, versículo 22, olha quais vão ser as palavras do apóstolo Pedro. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Ele está dizendo para essas pessoas: vocês viram tudo aquilo que Jesus fez quando esteve aqui. No versículo 23 ele vai dizer assim: este homem lhes foi entregue. Olha agora, lembra da caneta que eu falei para vocês? Agora é a hora de você anotar aí o que Pedro vai dizer.
Ele vai dizer assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, quando Pedro diz aqui, que Jesus foi entregue por propósito determinado. Jesus estava determinado. Deus tinha o propósito de que Cristo iria morrer numa cruz, que Jesus iria morrer na cruz. E ele fala aqui, olha, foi entregue não porque eles eram mal, não porque o plano de Deus falhou, não porque, e agora eles vão crucificar Jesus, não. A cruz já estava na vida de Jesus. Jesus já entrou nesse mundo sabendo que ele iria passar pela cruz, que ele deveria conviver a sua vida toda com o propósito de ir para a cruz. E o texto diz, o propósito determinado e também no pré-conhecimento de Deus ou pré-ciência de Deus. Deus já sabia, estava nos planos de Deus. Deus, antes de Jesus vir ao mundo, e eu vou mais além, irmãos, Deus, antes de criar o ser humano, Ele já havia traçado, a cruz já estava traçado para Jesus, para o Filho de Deus. Nós vamos ver isso nos estudos mais à frente. Como a cruz já estava nos planos de Deus. Aqui, irmãos, você percebe claramente que Pedro entendeu que Jesus precisava ir para a cruz. Esse foi o primeiro sermão de Pedro. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos também, no versículo 15, Pedro novamente vai pregar ali, depois que ele e João na porta do templo curam um paralítico. Pedro vai dizer assim, em Atos capítulo 3, versículo 15, Pedro vai dizer: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso, pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha que legal, irmãos. Lá quando Jesus falou, lá atrás, quando Jesus falou que iria sofrer em Jerusalém, Pedro chamou Jesus à parte para dizer o quê? Não, mestre, isso nunca vai te acontecer. Mas agora aqui, irmãos, algum tempo depois, Pedro entendeu os propósitos de Deus. Pedro entendeu que Jesus tinha que conviver com a cruz, e nós também temos que conviver com a cruz. Ele vai dizer aqui no versículo 18, que isso aconteceu com Jesus, porque já tinha sido falado, ou já tinha sido profetizado pelos profetas, que o Cristo haveria de sofrer, que Cristo iria para a cruz. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber como Deus mudou o coração de Pedro, como Deus mudou o pensamento de Pedro. E muito tempo depois, a gente percebe que essa palavra, essas coisas, não saíram do coração de Pedro. Já no final da vida do apóstolo Pedro, quando Pedro começa a escrever as suas cartas, e eu gostaria que você fosse comigo lá em 1 Pedro, nós vamos ver que Pedro não muda o seu pensamento com relação a isso. Pedro, de fato, aprendeu, irmãos, que nós devemos conviver com a cruz, que a cruz faz parte dos planos de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18.
Ele vai dizer assim, olha o que ele escreve: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, conhecido antes da criação ou da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Glória a Deus, irmãos. Olha Pedro dizendo aqui, olha como Pedro entendeu. Pedro está escrevendo na sua carta dizendo que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Pedro entendeu, irmãos, e chegou no final da sua vida dizendo, olha, tudo o que aconteceu com Jesus estava profetizado, que o Cristo iria sofrer, ia para a cruz. Pedro entendeu isso, e nós também devemos entender. Por isso que é necessário que nós venhamos a conviver e a pregar, que nós venhamos aprender a pregar um Cristo crucificado. E nós também, ao pregar um Cristo crucificado, devemos aprender a conviver com a cruz. Mas eu quero voltar com você lá, quando Pedro ainda estava em dúvida com tudo aquilo que ele havia ouvido de Jesus. E vamos ver como terminou aquele diálogo, aonde Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Vamos lá, de novo em Mateus capítulo 16, no versículo 22. Mateus capítulo 16 e no versículo 22. A atitude de Pedro em querer fazer Jesus desistir da cruz fez com que Pedro ouvisse algumas palavras duras de Jesus. Jesus não iria desistir da cruz. Jesus já havia, depois Jesus vai dizer na sua oração sacerdotal, ou na sua oração, lá em João capítulo 12, vamos lá, antes da gente ler, vamos lá em João capítulo 12. Olha o que Jesus vai dizer. João capítulo 12, versículo 27. Jesus, em uma oração, ele vai dizer assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo, a impressão que dá é que Jesus está conversando com ele mesmo. Jesus, eu vou repetir o versículo 27, desde o início, que diz assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Jesus, quando Pedro chama Jesus à parte, Pedro quer fazer Jesus desistir da cruz. E Jesus não iria desistir da cruz, porque ele mesmo diz aqui que foi para isso que ele veio ao mundo. Foi para isso que ele veio. Aí voltando lá em Mateus 16, no versículo 23 agora, Jesus vai dizer assim para Pedro. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você já viu aquele ditado? Ele fugiu como o diabo foge da cruz. Esse ditado não está na Bíblia, mas não deixa de ter uma certa verdade. O diabo odeia a cruz. O diabo tem pavor da cruz. O diabo de maneira nenhuma tentou tirar Jesus da cruz. Tentou colocar Jesus na cruz. Eu vejo alguns pregadores dizendo que quando Jesus foi morto na cruz, houve uma festa no inferno, né? O diabo dizendo, matei Jesus.
E isso não aconteceu, amados. O diabo não queria que Jesus fosse à cruz. Jesus entendeu perfeitamente aqui, quando Pedro chama à parte. Pedro está sendo influenciado pelo diabo a dizer essas coisas para Jesus, a dizer a Jesus: Jesus, você não vai para a cruz. De maneira nenhuma você pode ir para a cruz. É interessante se você comparar Mateus capítulo 16, 23, aonde Jesus olha para Pedro e repreende Satanás, né? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você para mim é uma pedra de tropeço. Se você comparar com o versículo 17, Jesus vai dizer lá, quando Pedro teve aquele momento bom com Jesus, Jesus vai dizer para Pedro que Pedro, olha, você és Pedro, pequena partícula de pedra. Então, que pedra agora é Pedro? Uma pedra de tropeço ou uma pequena partícula de pedra que saiu da grande pedra, da grande rocha que é Cristo? Na verdade, irmãos, o que a palavra de Deus está querendo nos mostrar aqui é que uma pessoa, ela pode sim ser influenciada por Satanás, mesmo sendo uma pessoa cristã. Eu não estou falando aqui de pessoas que têm Deus possessas por espíritos malignos, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de pessoas que em determinado momento da vida é influenciada pelo diabo e fazem coisas, falam coisas influenciadas pelo diabo. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele vai dizer algo ali para crentes, ele vai dizer: não deis lugar ao diabo. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz, e isso é notório. Assim que Cristo nasceu, ele já fez com que Herodes matasse as crianças. Assim que ele tentou tirar Cristo diversas vezes da cruz, tentou usar os líderes dizendo: desce da cruz, nós vamos crer no Senhor, em você. Ele também usou o ladrão do lado de Jesus, dizendo: olha, salve a si mesmo e a nós aí, e nós vamos crer em você. Tudo isso são coisas que pessoas dizendo, influenciadas por Satanás, para tirar o propósito de Deus, tirar o propósito de Jesus, que é a cruz. Então, amados, nós devemos ter cuidado, conviver com a cruz, estar mais próximo da cruz, abraçar a cruz, para que nós não venhamos a ser influenciados por Satanás. 3 coisas eu posso observar aqui, quando Pedro fala para Jesus no versículo 23, essas palavras que Pedro diz. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu tiro 3 coisas aqui que Jesus fala para Pedro. Primeiro, que nós venhamos, que a gente possa aprender aqui, que a gente aprenda aqui nesse versículo. Primeiro, que uma pessoa pode ser sim influenciada por Satanás. Pedro tinha recebido aquela revelação e agora, momentos depois, estava sendo já influenciado por Satanás. Deu lugar a ele. Ouviu aquela seta, que Satanás insiste em lançar. Caiu numa armadilha de Satanás. A segunda coisa nesse texto que nós podemos observar, e isso pode acontecer com a gente, que o diabo vai tentar atrapalhar os planos de Deus. Olha o que ele diz: você é uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Algo que atrapalha, algo que tenta te barrar, te impedir. Pedro estava aqui, irmãos, sendo influenciado para Satanás, para que a intenção de Satanás era o que? Era impedir os propósitos de Deus, impedir os propósitos de Jesus.
E como ele vai fazer isso? No final do versículo 23, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vai nos fazer pensar de forma egoísta. E é muito claro, né, irmãos? Quanto mais próximo da cruz nós nos aproximamos, mais humilde nós ficamos. Quanto mais longe da cruz nós vamos caminhando, mais vivendo para nós mesmos, mais arrogantes, mais orgulhosos, nós vamos nos tornando. A cruz, ela deve estar presente em nossas vidas para nos mostrar quem nós somos. Para mostrar que nós devemos viver uma vida para Deus, não uma vida para nós mesmos. Uma outra lição que eu tiro desse texto sobre conviver com a cruz é que quem convive com a cruz morre todos os dias para si mesmo. Cristo queria ensinar isso aos seus discípulos. Cristo quer ensinar isso para nós. Olha o versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Jesus, mais uma vez, está ensinando. Conviver com a cruz faz com que a gente morra todos os dias para esse mundo. Isso não tem nada a ver com doença, com falta de dinheiro, não tem nada a ver com essas coisas, irmãos. Conviver com a cruz é você morrer para si mesmo. Seguir o exemplo de Jesus, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, que ele se humilhou e foi até as últimas consequências, sofrendo a morte e a morte de cruz. Jesus está ensinando aos seus discípulos e a nós também, que não devemos negar a cruz, mas devemos negar a nós mesmos. Não é a cruz que deve ser negada, é a nós mesmos. Você deve negar a si mesmo. E para negar a si mesmo, você deve pegar a sua cruz e realmente acompanhar Jesus. Negar a si mesmo é uma renúncia pessoal. É você renunciar a si mesmo, matar a sua carne. Quando você não se alimenta, quando você não alimenta o seu corpo, você morre. Se você não alimentar o seu espírito, você morre também. Então, é isso que Jesus nos ensina aqui. Renunciar a nós mesmos. Tomar a cruz significa um sacrifício pessoal. Sacrificar a minha vida. Negar e sacrificar. E depois, Jesus vai dizer, depois que você negou a si mesmo, se sacrificou, agora é hora de você me seguir. Seguir aqui traz a ideia de fidelidade. Somente os crentes fiéis vão carregar a sua cruz e acompanhar Jesus até o final da sua vida. Seguir a Jesus, carregar a cruz, é deixar tudo para trás para alcançar algo ainda maior. Como diz aqui o versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É você deixar de viver para si mesmo, largar as coisas relacionadas a você para alcançar algo maior, relacionado à cruz, relacionado a Jesus. Esse ensino é repetido várias vezes na palavra de Deus. Várias vezes nós podemos ver isso na palavra de Deus. Jesus falando sobre negar a si mesmo, sobre carregar a cruz, sobre viver a sua vida para Ele, para Jesus. Para nós encerrarmos, amados, o estudo dessa noite, Jesus vai ainda nos ensinar algo. Ainda vai ensinar algo aos seus discípulos.
no versículo 27 em diante. Mateus capítulo 16, do versículo 27 em diante. Jesus vai dizer: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Jesus, amados, Ele está nos dizendo aqui, olha, vale a pena você pegar a sua cruz e me seguir, vale a pena negar a si mesmo, vale a pena, porque vai haver uma recompensa para aqueles que fazem isso. É isso que Jesus está ensinando aqui para nós, amados. Jesus está falando para Pedro e para os discípulos, olha, pegar a cruz, negar a si mesmo, se sacrificar por minha causa, tudo isso vai ter uma recompensa, não aqui nesse mundo, mas quando nós estivermos frente a frente com Jesus, Ele vai nos recompensar por ter vivido uma vida de negação e sacrifício aqui nesse mundo. E podemos ver isso claramente lá em Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 12. Vamos ler lá para nós encerrarmos esse estudo. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: eis que venho em breve, Jesus dizendo, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Louvado seja o nosso Deus por causa disso. Nós estamos no último capítulo da palavra de Deus, no último livro, no último capítulo, na última página da Bíblia. E Jesus vai dizer aqui: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, e eu vou retribuir, eu vou dar sim, eu vou distribuir essa recompensa para aqueles que pegaram a sua cruz e seguiram e foram fiéis até o fim das suas vidas. Louvado seja Deus por isso. Amém, querido? Que o Senhor possa ter falado no seu coração, que nessa noite você não fique em dúvida como o apóstolo Pedro ficou quando Jesus falou sobre a cruz, sobre conviver com a cruz. Saiba conviver com a cruz, saiba que a cruz deve fazer parte da sua vida e da sua trajetória como cristão aqui nesse mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina, Deus, a cada dia a conviver com a cruz. Nos ensina a cada dia a tomar a sua cruz, a tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Nos ensina a cada dia a negar a nós mesmos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nos ensina a ser pessoas melhores, cristãos melhores, pessoas melhores, ó Pai, mais humildes, mais perto da sua cruz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado por estar até agora ouvindo esse humilde pastor e pregador. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Uma boa noite a todos. Um bom final de semana. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da tua
tua voz, o universo se desfaz.